Eu gostaria de abrir a Bíblia com os irmãos em Gênesis, no capítulo 17, introduzindo a minha palavra. Eu vou discorrer em alguns versículos. Irmão Samuel, essa bênção de Deus, mandou-me hoje uma mensagem, perguntando quais seriam os versículos. E eu não sei se ele se espantou, mas os irmãos já sabem que eu gosto de passear pela Bíblia. Eu gosto de não ficar preso somente a um texto, mas eu gosto de especular. E a mensagem, eu vou ler primeiro os textos para depois falar o tema da mensagem. Gênesis capítulo 17, a partir do versículo 15, diz assim: disse também Deus a Abraão: a Sarai, tua mulher, já não lhe chamarás Sarai, porém Sara. Abençoá-la-ei e dela te darei um filho. Sim, eu a abençoarei, e ela se tornará nações, rei de povos procederão dela. Então se prostrou Abraão, rosto em terra, e se riu. Fala para o seu irmão: Abraão riu. E disse consigo: a um homem de 100 anos há de nascer um filho? Dará à luz Sara com seus 90 anos? Disse Abraão a Deus: tomara que viva Ismael diante de ti. Deus lhe respondeu: de fato, Sara, tua mulher, te dará um filho, e lhe chamarás Isaque. Estabelecerei com ele a minha aliança, aliança perpétua para a sua descendência. Capítulo de número 18, a partir do versículo de número 9. Então lhe perguntaram: Sara, tua mulher, onde está? Ele respondeu: está aí na tenda. Disse um deles: certamente voltarei a ti daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara o estava escutando à porta da tenda, atrás dele. Abraão e Sara eram já velhos, avançados em idade, e Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo. Diga para o seu irmão: Sara riu, dizendo consigo mesma: depois de velha, e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: será verdade que darei ainda à luz, sendo velha? Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, nesse mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, o negou, dizendo: não me ri. Ele, porém, disse: não é assim, é certo que riste. Capítulo de número 21. Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Diga para o seu irmão: o Senhor cumpriu o que havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. No tempo determinado que Deus lhe falara. O tema da minha mensagem diz assim: há um tempo determinado por Deus para nossa vitória. Há um tempo determinado por Deus para nossa vitória. Eu havia colocado há um tempo determinado por Deus
para a sua vitória. Mas eu estou inserido nesse contexto, e eu tomo posse dessa palavra para a minha vida. Então eu coloquei: há um tempo determinado por Deus para a nossa vitória. Você pode dar um glória? Eu quero iniciar essa mensagem profetizando vitória sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus negócios. Porque temos vivido tempos difíceis. Nós temos vivido tempos tenebrosos. Nós temos vivido dias de inquietação na nossa alma. Em decorrência disso, muitas pessoas já estão desanimadas. Muitas pessoas já perderam a expectativa dos seus projetos, das suas conquistas. Talvez você seja um ou uma dessas pessoas que entraram neste local sem expectativa, sem esperança. Mas o Senhor te trouxe nesta noite, neste local, para te dizer que há um tempo determinado para a sua vitória. E nesse tempo, na experiência de Sara e Abraão, Deus provou a eles, depois deles terem duvidado, depois deles terem rido daquilo que o Senhor falou. E eu espero que você não esteja da mesma forma que Abraão e Sara, duvidando daquilo que Deus te prometeu, rindo daquilo que Deus te prometeu. Deus pode ter te falado através de um profeta, Deus pode ter usado alguém, alguma circunstância, para ter falado algo para você, que você não tomou posse. Mas nessa noite o Senhor quer reafirmar para você, que existe um tempo determinado para a minha e para a sua vitória, em nome de Jesus. E Ele provou isso, em versículo 18, capítulo 18, versículo 14, Ele diz que, acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Eu não sei como você entrou aqui. Eu não sei o que é ou o que está sendo mais difícil para você. Qual o impossível que está atormentando a sua vida? Aquilo que, humanamente falando, não tem mais jeito. Eu não sei. Você sabe. Você sabe aquilo que você tem colocado diante do Senhor. Mas a grande verdade, nessa noite, que eu quero dizer para mim e para você, que o problema não está em Deus, o problema está em nós. O problema está na nossa incredulidade. O problema está em nossa desconfiança. Porque Deus cumpre, como cumpriu na vida de Sara e Abraão. Em Lucas 1:37 diz que para Deus tudo é possível, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. E eu quero pegar aqui, por exemplo, talvez Deus já tenha te prometido algo em relação ao seu casamento, em relação à sua filha, ao seu filho, em relação aos seus negócios, às suas finanças. E isso ainda não aconteceu, não se cumpriu. Você gerou uma expectativa no seu coração, e talvez você já esteja desanimado ou desanimada. Mas o Senhor, Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele nos prometeu. Ele é fiel, mas nós somos infiéis. Ele é fiel e cumpre aquilo que promete a cada um de nós, mas nós somos infiéis.
2 Timóteo capítulo 2, versículo 13, diz que ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel. Ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel. E a misericórdia dele está em Salmo 103, versículo 10, que Ele não nos trata consoante os nossos pecados, nem nos retribui de acordo com as nossas iniquidades. Isso é misericórdia de Deus. Isso é a misericórdia de Deus, porque Ele não depende da sua manifestação. Ele não depende de você estar todo certinho ou certinha para cumprir aquilo que Ele tem para cumprir na sua vida, porque Ele é um Deus misericordioso. E graças a Deus por isso. A misericórdia dele é a causa de não sermos consumidos. E Ele também nos conhece. Ele conhece a minha e a sua vida do início ao fim. É o que está relatado em Salmo 139, versículo 16. Gosto muito desta passagem. Salmo 139, versos 16. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos e determinados, quando nenhum deles havia ainda. Escritos e determinados. Por isso que há um tempo determinado para mim e para você. Um tempo determinado para a nossa vitória. E isso me alegra. E isso me faz andar de cabeça erguida. E isso me faz avançar a cada dia. Por quê? Porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que Ele é poderoso para cumprir aquilo que Ele me prometeu. E é por isso que vocês me veem andando de cabeça erguida, diante das circunstâncias da minha vida, da vida da minha esposa. Não retrocedemos, por quê? Porque eu sei que tem uma promessa, um tempo determinado. Não sei quando vai se cumprir, mas eu tenho certeza que vai se cumprir, porque Ele é Deus, Ele é fiel. Ele é fiel. E isso me faz forte. E isso me faz alegre. E eu espero que nessa noite você saia daqui com o coração esperançoso. Mais uma vez eu quero dizer que você adentrou este local e só você sabe o que você está passando. Só você sabe aquilo que você já perdeu a esperança. E eu quero dizer a você nessa noite, que além das promessas anunciadas e cumpridas na vida de Sara e Abraão, o Senhor, Ele tem inúmeras promessas para as nossas vidas. Na Bíblia tem na faixa de 8.810 promessas, cada uma com sua característica, separadas de formas diferentes, mas há esse número registrado. E eu selecionei aqui 7 promessas. Eu gosto do 7. 7 promessas que não são promessas que eu busquei, mas que o Espírito Santo me direcionou para estar falando uma por uma aqui para a igreja nessa noite. E a primeira promessa que eu quero destacar aqui nessa noite, para você tomar posse, para você sair daqui regozijante. A primeira promessa, a promessa de que Ele está com você. Ele está com você. Ele está com você. Não precisa de mais ninguém. Ele está com você. Ele está com você. Isaías 41,
de 8 a 10. Mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, descendente de Abraão, meu amigo. Tu, a quem tomei da extremidade da terra, e chamei dos seus cantos mais remotos. E a quem disse, tu és meu servo, eu te escolhi, e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com minha destra fiel. Essa palavra é a palavra para te colocar e me colocar para cima. Não temas, porque eu sou contigo, e Ele é contigo. Ele está contigo, você não pode abrir mão disso. Que às vezes, de acordo com a sua posição, da sua atitude, as pessoas não conseguem enxergar Deus na sua vida. Mas você tem que tomar posse e bater no peito. Ele é comigo. Mateus capítulo 28, versículo 20, diz que Ele estará conosco todos os dias, até a consumação do século. Ele está com você todos os dias. Todos os dias. Ele não te desampara. Ele está contigo. É promessa. E Ele não abre mão de você. Ele te escolheu. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te ajudo. Eu te fortaleço, eu te sustento com a minha destra fiel. Aleluia! A segunda promessa destacada aqui é a promessa que Ele te perdoa e te cura. Voltando em Salmo 103. Hoje nós tivemos uma aula magnífica da escola bíblica. E nós falamos sobre algo relacionado a isso. Nós somos sujeitos a enfermidades. Mas a enfermidade não pode ser o motivo de eu desacreditar que Deus não cura. E talvez você esteja aqui nesta noite. Já ouvimos um testemunho aqui de resposta de oração. Porque Deus tem se manifestado em nosso meio. Deus tem falado. Através de muitas pregações, de sinais, o Senhor tem se manifestado no meio do povo. E a palavra de Deus em Salmo 103, no versículo de número 3. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as suas enfermidades. Talvez você ache que não tem mais perdão para você. Será que tem alguém assim nessa noite? Será que existe alguém que acha que o Senhor não pode perdoá-lo ou perdoá-la? Ele diz que Ele é que perdoa todas as tuas iniquidades e que sara todas as suas enfermidades. Então Ele perdoa e sara. Você precisa tomar posse disso. E pode ocorrer o que ocorreu com a mãe de Rogério. Se Ele não sarar, Ele leva, porque lá no céu não tem enfermidade. Então a promessa de que Ele te perdoa e te cura está relatado nas Sagradas Escrituras. Terceira promessa, a promessa de que em todas as coisas somos mais que vencedores. Olha só, em todas as coisas somos mais que vencedores. Abre a sua Bíblia em Romanos, capítulo de número 8. A partir do versículo 35,
diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Em todas as coisas. Como que você está nesse momento? Será tribulação? Angústia? Perseguição? Perigo? Fome? Nudez? Espada? Você é mais que vencedor. Você é mais que vencedora em todas essas coisas. Toma posse disso. É promessa do Senhor para mim e para a sua vida. É promessa do Senhor para nós andarmos sempre de cabeça erguida. Toda promessa, ela passa pelo teste do tempo. Lembra de Israel no deserto? Passa pelo teste do tempo, porque esse tempo é que vai forjar o nosso caráter. É o tempo que nós estamos passando de provação que vai nos moldar. E na maioria das vezes, esse processo é um processo doloroso. O teste do tempo é doloroso. Há quanto tempo você está à espera da sua promessa? Mas o mais importante nesse processo é que nós tenhamos o discernimento que estamos amadurecendo. Que o Senhor está nos ensinando algo com essa situação que eu e você possa estar vivendo. Toda promessa passa pelo teste do tempo. Você precisa discernir. Você precisa ficar antenado, porque a promessa vai se cumprir. Mas Ele quer te amadurecer. Ele quer te moldar. Ele quer forjar o seu caráter. Parece que quanto mais você ora, mais se distancia a promessa. Quanto mais você ora, a coisa parece que acontece o contrário. É Deus forjando o seu e o meu caráter. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Muitos não suportam, não entendem esse processo, que por muitas vezes é doloroso. A quarta promessa, a promessa do derramar do Espírito Santo. Joel capítulo 2, versículo 28. Que se cumpriu em Atos 2, de 1 a 2. Mas vamos ler Joel. E acontecerá depois que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Derramar do Espírito Santo. Atos capítulo 2, de 1 a 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Versículo 2. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. Se cumpriu o que o profeta Joel profetizou. E pode estar se cumprindo na sua vida hoje. O Espírito Santo pode estar sendo derramado sobre a sua vida nessa noite. E pode haver manifestações de dons sobre a sua vida. É necessário nós estarmos receptivos a isso, porque é uma promessa, E acontecerá que nos últimos tempos, o Senhor vai derramar sobre toda a carne. Não fique disperso, o Senhor está fazendo isso no nosso meio.
mas temos que ter sabedoria, maturidade. É uma promessa. Diga para o Senhor: Senhor, eu quero experimentar isso. Eu quero isso na minha vida. Eu quero esse enchimento. Eu já sou selado pelo Espírito Santo. Mas eu preciso almejar. Eu não preciso ficar somente vendo na vida de um irmão ou de uma irmã. É para mim, é para você, é para a igreja. A promessa do derramamento do Espírito Santo. A quinta promessa, a promessa que nos nasceria um Salvador. Eita glória! Isaías capítulo 7, versículo 14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Emanuel está aí, ó. Emanuel está entre nós, porque Ele é Deus conosco. Já se cumpriu. E se cumpriu em Mateus, no capítulo de número 1, no versículo 21 e 23. Ela dará à luz um filho, lhe porás o nome de Jesus, porque Ele salvará o seu povo dos pecados dele. Profetizado por Isaías, se cumprindo na nova aliança, em Mateus capítulo 1, versículo 23. Então nós precisamos entender que a promessa do Salvador foi cumprida. Ele está entre nós. Agora é necessário você saber qual o grau de intimidade você está tendo com o seu Salvador. A promessa da salvação. Existe uma promessa, tem um Salvador. Mas é necessário que eu faça algo para que eu tome posse dessa salvação. E está lá em Romanos, no capítulo 10, versículos 9 e 10. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Promessa. Você já confessou Jesus como Senhor e como Salvador da sua vida? É necessário confessar. Diz a palavra, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa acerca da salvação. Então, é necessário nós tomarmos posse da promessa da salvação. Talvez você seja um cristão em que, quando te abordam, se você é salvo, você pensa duas vezes em responder, ou até mesmo duvida da sua salvação. Mas nós somos salvos pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. Isso não vem de nós, é dom de Deus, nem de obras, para que ninguém se glorie. É necessário, se você confessar Jesus como Senhor e como seu Salvador, você é um salvo em Cristo Jesus. É a palavra de Deus que está nos falando isso. É necessário confessar. Se você está aqui nessa noite e você ainda não confessou a Jesus como Senhor e como Salvador da sua vida, hoje você tem essa grande oportunidade de sair daqui um salvo em Cristo Jesus. Aleluia! A sétima promessa, a promessa que Jesus irá voltar. Ele vai voltar. Atos capítulo de número 1, versículo 11. E lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse mesmo Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. 1 Tessalonicenses capítulo 4. Vamos lá. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor, isso, nós, os vivos,
os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Seguindo, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então Jesus voltará. E se ele voltasse hoje, como estaria você? Tem uma promessa que ele vai voltar. E ele pode não voltar em figura nos ares, mas você pode partir a qualquer momento. Eu sempre gosto de frisar isso. Jesus vai voltar para você quando nós partirmos daqui, para mim ou para você. Por isso é necessário eu estar preparado. E se você se apossar da salvação, você pode morrer a qualquer momento, tranquilamente. Porque você vai ter vida eterna. Conforme João, capítulo 11, versículo 25. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Então é necessário nós tomarmos posse destas promessas. E eu quero encerrar essa mensagem dizendo: nem tudo está perdido para mim e para você. Há um tempo determinado para promessas que o Senhor fez para com as nossas vidas. Porque em Números 23:19 diz que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Ele tem cumprido. Porque Ele é um Deus de promessas. Ele é um Deus de promessas. E eu me alegro em entregar essa mensagem para a igreja.